Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Passo a Passo. E na nossa aula de hoje, tá? Nós vamos aprender a fazer este belíssimo centro de mesa, trabalhado com a linha Anne Tex 295. Se você quiser aí, tá? Trabalhar com outra marca de linha, fique aí à vontade. Eu fiz com a linha Anne porque é o que eu tinha aqui disponível, tá? Para mim estar fazendo aqui o passo a passo para vocês. Meninas, este centro de mesa, ele é super econômico, fácil de fazer, tá? E rápido também. Ele ficou medindo, tá? Dessa ponta a essa daqui, 54 centímetros de diâmetro. No início aí do passo a passo, mostrei pra vocês, tá? Esse novelo de linha, ele estava novo, olha, o tanto ainda que sobrou, tá? Pra mim estar aí fazendo mais um trabalho com essa sobra. Então, um novelo desse, tá? De 500 metros, vai estar dando aí pra você fazer tranquilo, tá? Um trabalho desse aqui. Se você quiser aí trabalhar com a linha da Tex maior, fique aí à vontade. A única coisa aí que eu falo aí pra vocês, tá? Que vocês apenas diminua ou aumenta somente nas correntinhas, tá bom, meninas? Essa aí é a dica que eu deixo sempre aí pra vocês. Então, era isso, meninas, tá? Eu trabalhei essa aqui nesta cor, mas fica aí a critério de cada um, tá bom? De vocês. Vocês podem estar trabalhando a cor da preferência de vocês. Então, meninas, era isso, tá? Eu espero que vocês gostem da aula. Se gostar, já deixe seu joinha, compartilhe, comente. E para você que ainda não é inscrito no canal, que está chegando agora, aproveite, se inscreva e ativa aí o sininho de notificação, para que todas as vezes que a gente postar um vídeo novo, você seja notificado e venha aí acompanhar os nossos trabalhos. Então, meninas, era isso, e vamos lá para o nosso passo a passo de hoje, deste lindo centro de mesa. Para mim fazer, tá, a videoaula de hoje, eu vou usar aqui a linha Anne da Círculo. Este novelo ele contém 500 metros, ele é cores firmes, né, algodão mercerizado, ele é 100% algodão. A cor é a 5363 é a cor esmeralda. A Tex do fio é a 295, a agulha recomendada é a 1,75. Porém, meninas, eu vou usar aqui a minha agulha soft da Círculo, que é a que sempre eu uso aí para fazer aí trabalhos maiores, né? Porque o meu ponto, ele é um pouco apertado, né? Então, eu uso essa agulha aqui, tá? De 2 milímetros. Esse novelo, meninas, olha, ele está novinho. Eu apenas abri aqui, ó, por cima, tá? Pra mim retirar, tá? A minha linha. Aí, no início aí, tá? Do vídeo, eu mostro pra vocês aí a quantidade que nós gastamos, né? Então, vamos lá. Já pra nós iniciar aí o nosso trabalho. Eu vou fazer aqui um anel mágico. Pra quem não consegue fazer o anel mágico, vocês podem estar fazendo aí 10 a 12 correntinhas. Fiz aqui o meu anel mágico. Agora, eu vou subir mais 2 correntinhas. Esse ponto baixo aqui, ó, que nós fizemos, ele fica aqui no tamanho, né, de uma correntinha. Então, ficou valendo como uma correntinha. Então, ficamos com 3 correntinhas. Vou fazer aqui um ponto alto dentro do meu círculo mágico. Vou ir fazendo até completar 30 pontos altos. Assim que eu completar meus 30 pontos altos, eu volto aqui com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui, olha, com meus 30 pontos altos feito, né? Agora aqui, olha, eu vou puxar essa ponta de linha do meu anel mágico que sobrou. Eu vou puxar, mas não vou apertar muito, tá? Aqui. Vou deixar ele assim, ó, um pouquinho aberto. Depois, conforme eu for trabalhando, se precisar apertar mais, né, eu vou apertando. Mas, por enquanto, eu vou deixar dessa forma aqui, tá? E se vocês fizerem, vocês não apertem muito, tá? Aí, agora, tá? Vamos fechar aqui na terceira correntinha, contando de baixo pra cima. Fechar com ponto baixíssimo.
Essa ponta de linha eu vou deixar aqui, né? Depois eu arremato ela. Agora aqui, meninas, nós vamos fazer grupos de 3 pontos altos separados por 3 correntinhas. Para cada ponto alto, nós vamos colocar um ponto alto. Então, vamos lá. Eu vou subir aqui as minhas 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Vou para o ponto alto ao lado, vou fazer aqui um ponto alto. E no próximo ponto, vou fazer um ponto alto. Vou fazer agora 3 correntinhas. Vou no ponto alto da base, fazer um ponto alto. No próximo, também um ponto alto. No próximo, também um ponto alto. Então, aqui eu fiz mais o meu segundo grupo de 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer as 3 correntinhas. Fiz as 3 correntinhas. Vou aqui novamente fazer, ó, um ponto alto no próximo ponto alto. No próximo, também um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Então, fiquei aqui com o meu terceiro grupo de 3 pontos altos. No total, meninas, eu tenho que ficar com 10 pontos altos desses daqui, tá? Com 10 grupos de 3 pontos altos com 3 correntinhas de separação. Pronto, pessoal, voltei aqui, olha, com os meus 10 grupos, tá? De 3 pontos altos separados por 3 correntinhas. Vou fechar aqui, tá? A minha volta junto com vocês na terceira correntinha, contando de baixo pra cima. Fechei aqui com ponto baixíssimo. Então, esta aqui já é a nossa segunda volta. Vamos fazer agora a nossa terceira volta. Eu vou subir aqui 3 correntinhas, que é o primeiro ponto alto. E esses 2 pontos altos que sobramos, nós vamos fechar esses 3 juntos. Então, eu vou no segundo ponto alto, fazer um ponto, porém não vou fechar. Vou para o terceiro ponto, fazer um ponto alto. Olha, eu fiquei com as laçadas na agulha. Agora, eu vou fechar esses 3 pontos altos juntos. Vou fazer aqui 1, 2 correntinhas. Vou aqui, ó, nesse intervalo de 3 correntinhas, nesse espaço. E aqui eu vou colocar um ponto alto. Novamente, 2 correntinhas. Vou nos 3 pontos altos, vou fechar esses 3 pontos altos juntos. Vou fechar, não vou fechando eles, tá? Deixo a última laçada na agulha. Olha, fiquei com as laçadas na agulha. Agora, eu vou fechar esses 3 pontos altos juntos. Vou aqui fazer, tá? As 2 correntinhas. Se a de vocês aí precisar estar fazendo com 3, pode estar fazendo com 3. Eu fiz aqui um ponto alto no intervalo das 3 correntinhas. 2 pontos altos, novamente nos 3 pontos altos, perdão, 2 correntinhas, né? E aqui nos 3 pontos altos, eu vou fechar esses 3 juntos, da mesma forma que nós fizemos ali, tá? Nos outros. Olha, desta forma aqui, tá bom, meninas? Então, é assim que vai ficar, tá? Toda essa nossa volta de número 3. Pronto, pessoal, voltei aqui com a nossa volta, tá? De número 3, finalizada. Olha, ficou desta forma aqui por toda a nossa volta, tá bom? Eu vou fechar ela aqui junto com vocês. Vou fechar bem aqui em cima daqueles 3 pontos altos que nós fechamos. Vamos pegar bem em cima, tá? E fechar com ponto baixíssimo. Vamos iniciar agora a nossa volta, tá? De número 4. Eu vou caminhar para esse intervalinho aqui, olha, de 2 correntinhas com ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, que é o primeiro ponto alto. E aqui nesse espaço eu vou colocar aqui mais 2 pontos altos. Vou colocar um ponto alto em cima desse ponto alto. E no espaço das 2 correntinhas, eu vou colocar também 3 pontos altos. Pronto, olha, meninas, então aqui nós ficamos com 7 pontos altos. Depois de fazer esses 7 pontos altos, nós vamos fazer 2 correntinhas de separação. Vou aqui nesse espaço de 2 correntinhas, vamos colocar os 3 pontos altos. Vamos colocar um ponto alto em cima desse ponto alto. E mais 3 pontos altos nesse intervalo de 2 correntinhas.
Então, aqui, ó, nós estamos ficando com grupos de 7 pontos altos, né? Separados por 2 correntinhas. Eu fiz aqui meu segundo grupo de 7 pontos altos, vou fazer as 2 correntinhas, vou para esse intervalo de 2 correntinhas, e aqui eu vou colocar 3 pontos altos. E um ponto alto em cima desse ponto alto, e 3 pontos altos nesse intervalo de 2 correntinhas. E aqui agora de separação são 2 correntinhas. Então, meninas, nós vamos ficar assim, ó, por toda essa volta nossa de número 4, nós vamos ficar com esses grupos de 7 pontos altos. Pronto, pessoal, voltei aqui com a nossa volta, tá, de número 4, finalizada. E olha, ela ficou toda aqui, ó, com grupos de 7 pontos altos separados por 2 correntinhas. Vamos iniciar agora a nossa próxima volta, a nossa volta de número 5. E aqui nós vamos seguir essa sequência, tá? Dos 7 pontos altos aqui, ó, tá? Vamos trabalhar eles somente aqui nas correntinhas, que agora nós vamos ficar com 4. Então, vamos lá. Eu vou subir as 3 correntinhas, dando início à nossa 5ª volta. E vou para o ponto alto ao lado, tá? Vou ir fazendo um ponto alto para cada ponto. Pronto, olha, eu fiz aqui meus 7 pontos altos. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas de separação. Vou aqui nos 7 pontos altos e repetir os mesmos 7. Então, esta é a sequência, tá? Que nós vamos trabalhar por toda a volta, tá? Nessa volta nossa de número 5. Nós vamos fazer os nossos 7 pontos altos que nós temos na base. Porém, somente as 7 correntinhas que vamos ter o aumento, tá? Nós vamos ficar agora com 4 correntinhas de separação. Então, assim que nós vamos trabalhar esta volta nossa de número 5. Pronto, pessoal, voltei aqui com a nossa volta, tá? De número 5 já finalizada. Vamos iniciar agora a nossa volta, tá? De número 6. E ela vai ser trabalhada da seguinte forma. Agora, aqui, nesses 7 pontos altos que nós temos aqui na base, olha, nesses grupos, nós temos que ficar agora, nós vamos fazer agora a diminuição, tá bom? Então, eu vou subir aqui 2 correntinhas, vou vir aqui nesse ponto alto ao lado e eu vou fechar aqui esses 2 pontos juntos. E vou no ponto alto, vou fazer um ponto alto, no próximo um ponto alto, no próximo um ponto alto, e nesses 2 últimos nós vamos fechar esses 2 pontos juntos. Fechei os 2 últimos também juntos. Vou fazer agora 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Vou vir aqui, ó, nesse cordãozinho de correntinha, nessas 4 correntinhas, e aqui eu vou prender com um ponto baixo. 5 correntinhas. Cheguei nos 7 pontos, nós vamos fazer aqui. No primeiro ponto, no segundo ponto, nós vamos fechar esses 2 juntos. E vamos ir fazendo um ponto alto para cada ponto, até chegar no penúltimo ponto alto. Cheguei aqui nos 2 últimos pontos, vou fechar esses 2 últimos também, só... Pronto, olha, fechei esses 2 últimos, né? Vamos novamente fazer as 5 correntinhas. Vamos vir nas 4 correntinhas, prender com um ponto baixo. Vamos fazer as 5 correntinhas. Nos 7 pontos altos, nós vamos fechar os 2 primeiros pontos altos, nós vamos fechar juntos. Vou ir fazendo um ponto alto no próximo, até chegar no penúltimo ponto. Cheguei aqui nos 2 últimos pontos, eu vou fechar esses dois últimos pontos, eu vou fechar eles sozinhos, tá? Vamos fazer aqui novamente.
Olha, cheguei nos dois últimos, vou fechar esses dois últimos sozinhos, tá? Olha, então é assim, tá bom, meninas? Que nós vamos trabalhar essa nossa volta, tá? De número 6. Pronto, pessoal, voltei aqui com a nossa volta de número 6, já finalizada. Deixei aqui pra fechar junto com vocês. Lembra que nós fechamos esses dois pontos altos aqui do início juntos? Então, nós vamos aqui, ó, pegar bem em cima e vamos fechar com ponto baixíssimo. Vamos iniciar agora a nossa volta de número 7, novamente, tá? Nesses pontos altos, nós vamos fazer diminuição. Então, esses dois pontos altos do início e os dois do final que nós fechamos, agora eles vão ficar com um ponto alto em cima deles, tá? Então, vou fazer aqui duas correntinhas, vou para o ponto alto ao lado e aqui eu vou fechar esses dois pontos juntos. No ponto ao lado, vou fazer um ponto alto. Nesse ponto, um ponto, mas não vou fechar. E em cima dos dois pontos altos que fechamos juntos, eu vou fazer um ponto alto. Agora, eu vou fechar esses dois pontos juntos. Vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou vir nessas 5 correntinhas aqui, vou prender com um ponto baixo. Vou fazer novamente 5 correntinhas. Nesse ponto aqui de correntinhas, vou prender com um ponto baixo. Vamos novamente fazer as 5 correntinhas. Vou em cima desse ponto alto que nós fechamos juntos, em cima dele eu vou colocar aqui um ponto alto. Vou no ponto alto ao lado, vou fazer um ponto e vou fechar esses dois pontos juntos. Olha, vai ficando assim, tá? Vou no ponto alto ao lado, vou fazer um ponto. No ponto ao lado, vou fazer um ponto, mas não vou fechar. E vou em cima desses dois pontos altos, fechamos juntos. Vou fazer um ponto alto e fechar esses dois pontos juntos. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou nesse intervalo de correntinhas, vou prender com um ponto baixo. Vou fazer aqui as 5 correntinhas. Na próxima 5 correntinhas que temos, vamos prender com um ponto baixo. Vamos fazer as 5 correntinhas. E novamente, eu vou em cima desses dois pontos que fechamos juntos, vou fazer um ponto alto. E no ponto alto ao lado, vou fazer um ponto e vou fechar esses dois pontos juntos. No ponto alto à frente, vou fazer um ponto alto. No próximo, eu vou fazer um ponto alto. E em cima dos dois pontos altos que fechamos juntos, vou fazer um ponto. E agora, eu vou fechar esses dois pontos altos juntos. Olha, meninas, então é assim, tá bom? Que nós vamos trabalhar seguindo essa sequência até chegar aqui no final. Pronto, pessoal, voltei aqui, olha, com a nossa volta já finalizada, nossa volta de número 7. E agora, nós vamos iniciar a nossa volta de número 8. Eu vou fechar minha carreira de número 7 bem aqui em cima, onde é daquelas dois pontos altos que nós fechamos juntos. Nós vamos fechar com ponto baixíssimo. Agora, meninas, aqui, ó, para cada grupo desses de ponto altos, tá? Nós vamos trabalhar dessa forma. Eu vou fazer 2 correntinhas. Nesses dois pontos altos, eu vou para o ponto alto à frente, fazer um ponto alto, não vou fechar, e vou em cima desse ponto alto, desses dois pontos que fechamos juntos, fazer um ponto alto. Então, ficamos com 3 pontos altos. Vou fechar esses 3 pontos altos juntos. Agora, aqui, nós vamos fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou nesse 5 correntinhas. Vou aqui prender com um ponto baixo, novamente 6 correntinhas. Vou nessas 5 correntinhas, vou prender com um ponto baixo, novamente 5 correntinhas. Vou nesses 5 pontos altos e vou prender aqui com um ponto baixo. Vou fazer minhas 6 correntinhas. Cheguei aqui nos pontos altos, vou em cima desses dois pontos altos que fechamos juntos, vou fazer aqui um ponto alto, mas não vou fechar ele. Vou para o ponto alto ao lado, fazer um ponto alto, mas não vou fechar ele. E no próximo ponto também, um ponto alto, deixei em aberto. Agora, eu vou fazer fechar esses 3 pontos altos juntos.
E assim eu vou fazer as minhas 6 correntinhas. Vou vir nesses 5 correntinhas, vou prender com um ponto baixo. Vou fazer minhas 6 correntinhas. Vou nessas 5 correntinhas, prender com um ponto baixo. 6 correntinhas. E nessas 5 correntinhas, prender com um ponto baixo. Agora, aqui, nós vamos repetir o mesmo que fizemos aqui, tá bom? Vamos fazer nossas 6 correntinhas. Vou vir em cima desses 2 pontos altos que fechamos juntos, vou fazer um ponto alto, mas não vou fechar. Vou no ponto alto ao lado, vou fazer um ponto alto, mas eu não vou fechar. E vou nesses 2 pontos altos que fechamos juntos, vou fazer um ponto alto. Fiquei com 3 pontos altos. Agora, eu vou fechar esses 3 pontos altos juntos. Então, meninas, olha, é assim, tá bom? Que nós vamos trabalhar essa nossa carreira, tá? De número 8. E eu vou terminar a minha quando chegar no final, volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui com a minha carreira, tá? De número 8, finalizada. Vou fechar ela com ponto baixíssimo aqui, ó. Em cima desses 3 pontos altos que nós fechamos juntos. Vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Fechei aqui com ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com ponto baixíssimo, tá? Pegando por dentro das correntinhas, até chegar aqui mais ou menos no meio desse cordãozinho de 6 correntinhas. Cheguei aqui, olha, mais ou menos no meio, né? Aqui eu vou subir 3 correntinhas. E eu vou aqui, ó, nesse próximo espaço de correntinhas à frente, vou fazer aqui um ponto alto e fechei aqui esses 2 juntos. Então, agora, tá? Nós vamos fazer aqui 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz as 8 correntinhas. Eu vou aqui, ó, nesse espaço, vou fazer um ponto alto, não vou fechar. Laço a linha na agulha, próximo espaço de correntinho, fazer um ponto alto. E aqui eu vou fechar esses 2 pontos juntos. Então, vai ficando assim, tá bom? Vou fazer novamente as 8 correntinhas. Se a de vocês aí precisar estar fazendo mais correntinhas, pode estar fazendo aí, tá? Com mais correntinhas. Eu fiz minhas 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz as 8 correntinhas. Vou nesse espaço de correntinhas, depois dos 3 pontos fechados juntos, fazer um ponto alto, não vou fechar. Vou para o próximo espaço de correntinha, fazer um ponto alto, e agora eu vou fechar esses 2 pontos altos juntos. Vou fazer as 8 correntinhas. Fiz aqui as 8 correntinhas. Eu vou nesse próximo espaço de correntinhas, fazer um ponto alto, não vou fechar. Vou para o próximo espaço, fazer um ponto alto, e agora eu vou fechar esses 2 pontos altos juntos. Fazer minhas 8 correntinhas. Vou para esse espaço à frente de correntinhas, e aqui eu vou fazer um ponto alto, porém não vou fechar. Vou para o próximo espaço, fazer um ponto alto. Agora eu vou fechar esses 2 pontos juntos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como vai ficar. Olha, vai ficar assim, tá, meninas? Por toda essa nossa carreira, tá? De número 9. Vai ser trabalhado desta forma. Trabalha de vocês aí, quando chegar aqui, ó, no finalzinho onde nós iniciamos, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui, olha, com a minha volta, tá? De número 9, finalizada. Vou fechar com ponto baixíssimo aqui, ó. Aonde nós fechamos aqueles 2 pontos altos juntos, tá? Fechei com ponto baixíssimo. Então, toda a nossa volta, meninas, ficou dessa forma aqui, olha, tá? Vamos iniciar agora a nossa volta, tá? De número 10. Vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar mais ou menos no meio, tá? Dessas nossas 8 correntinhas. Pegando, olha, sempre por dentro da correntinha, com ponto baixíssimo. Cheguei aqui, ó, mais ou menos no meio, né? Aqui,
eu vou pegar por baixo, eu vou fazer aqui um ponto baixo. Eu vou subir aqui 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto. E eu vou fazer aqui mais 2 correntinhas. Vou no mesmo lugarzinho aqui, ó, vou fazer mais um ponto alto. Então, eu vou ficar aqui mais ou menos com um V, tá? Assim que fizer, eu vou fazer 1, 2 correntinhas. E eu vou vir aqui, ó, nessa próxima espaço de correntinhas, aqui eu vou colocar 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Vou colocando aqui até completar meus 9, tá? Pronto, fiquei aqui com os meus 9 pontos altos, tá? 3, 6, 9. Vou fazer aqui novamente as 2 correntinhas. Vou vir aqui contar 1, 2, 3, 4. Na 4ª correntinha, tá? Eu vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas. No mesmo lugar, vou fazer aqui mais um ponto alto. Ficando aqui, olha, com este V. Vou fazer novamente 2 correntinhas. E vou na próxima 8 correntinhas, aqui eu vou colocar os meus 9 pontos altos. Então, meninas, é nessa sequência, tá? Que nós vamos trabalhar essa nossa carreira. De número 9. Pronto, eu fiz aqui os meus 9 pontos altos, vou fazer as 2 correntinhas. Vou vir aqui, ó, contar 1. Na 4ª correntinha, eu vou inserir a agulha dentro. Fazer um ponto alto, 2 correntinhas. Na mesma correntinha, vou fazer mais um ponto alto. 2 correntinhas, vou vir aqui, ó, no próximo espaço de 8 correntinhas. Vou colocar os meus 9 pontos altos e seguindo a mesma sequência. Olha, vai ser sempre dessa forma, tá bom? Então, vocês trabalhem de vocês aí, ó, seguindo essa sequência até chegar aqui, ó. Chegando aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui com a nossa volta, tá? De número 10, já finalizada. Eu vou fechar com ponto baixíssimo aqui na 3ª correntinha, tá? Que nós iniciamos. No início, tá? Nós iniciamos com aquele ponto baixo, depois fizemos 1, 2 correntinhas. Então, nós vamos na 3ª aqui, ó, e prender com ponto baixíssimo. Prendeu com ponto baixíssimo, vamos aqui, ó, com ponto baixíssimo no meio, tá? Desse Vzinho, eu vou subir aqui as 3 correntinhas, vou fazer mais 2, e no mesmo espaço aqui, ó, vamos fazer mais um ponto alto. Então, essas 5 correntinhas, 3 vai servir como um ponto alto e 2 como intervalo. Vou fazer as 2 correntinhas de separação. Vou fazer 2 laçadas na agulha. Vou aqui, ó, nesses 9 pontos altos e vamos fazer aqui, para cada ponto, um ponto alto duplo. Fiz o ponto alto duplo, vou fazer uma correntinha em separação. 2 laçadas na agulha. No próximo ponto, vamos fazer um ponto alto duplo. Então, vai ser aqui, ó, agora, nesses 9 pontos altos, nós vamos fazer, para cada ponto, um ponto alto duplo com uma correntinha de separação. Então, em todos eles, tá? Nesses 9 pontos, nós vamos fazer assim, tá? Fazendo ponto altos duplos com uma correntinha de separação. Meninas, esse centro de mesa, tá? Depois de pronto, ele fica muito lindo, né? Tem esses detalhes aqui, mas ele é bem fácil de fazer. Olha. Assim que fizer, tá? Vamos fazer as 2 correntinhas. Vamos vir aqui no meio do nosso V. Vamos fazer um ponto alto.
duas correntinhas no mesmo espaço, mais um ponto alto. Então, aqui, olha, vai ser V dentro de V, tá bom? Fazendo duas correntinhas de separação, duas laçadas na agulha e voltando aqui trabalhar os 9 pontos altos, que é o mesmo que trabalhamos aqui, tá bom? Então, essa é a repetição por toda essa nossa volta, tá bom? Faça de vocês nessa sequência, quando chegar aqui, ó, onde nós iniciamos, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui com a nossa volta, tá? De número 11. Deixei pra fechar aqui junto com vocês. Eu vou fechar aqui, ó, nesse Vzinho, tá? Nós fizemos 5 correntinhas, né? Então, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3. Na terceira correntinha, contando de baixo pra cima, eu vou fechar com ponto baixíssimo. Então, aqui já está a nossa volta, tá? Finalizada. Eu vou agora caminhar com ponto baixíssimo aqui no meio do V. E eu vou subir aqui 3 correntinhas e vou colocar mais 2 pontos altos aqui dentro. Pronto, olha, fiquei com 3 pontos altos dentro do V. Então, todos esses Vzinhos que nós temos aqui na base, nós vamos ficar com 3 pontos altos dentro dele, tá bom? Vou fazer agora 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir aqui, ó, nos 9 pontos altos, vou vir nesse espaço que nós fizemos de uma correntinha e aqui eu vou colocar um ponto baixo. Vou fazer 3 correntinhas, no próximo espaço de uma correntinha eu vou colocar um ponto baixo. E assim vamos fazendo. 3 correntinhas, no espaço de uma correntinha que nós fizemos, colocar um ponto baixo. 3 correntinhas, no espaço de uma correntinha, nós vamos colocar aqui um ponto baixo. 3 correntinhas, próximo espaço, um ponto baixo. 3 correntinhas e assim ir colocando. Então, vai ficar assim, ó, onde nós temos, tá? Aqueles 9 pontos altos, tá bom? Vou fazer agora as 3 correntinhas de separação, vou vir aqui, ó, dentro do meu V e vou colocar aqui os 3 pontos altos. Coloquei meus 3 pontos altos aqui dentro do meu V. Agora, eu vou fazer minhas 3 correntinhas. Cheguei aqui nos 9 pontos altos, nós vamos fazer a mesma repetição que fizemos aqui, tá bom? Então, meninas, a partir daqui vai ser a mesma repetição que nós fizemos aqui no início, tá bom? Então, faça de vocês aí nessa sequência, quando chegar bem aqui, ó, no início, tá, da nossa volta, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui com a minha volta, tá, de número 12, já finalizada. Eu vou fechar ela com ponto baixíssimo aqui junto com vocês, na terceira correntinha, contando de baixo pra cima. Então, vou aqui na terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Vamos iniciar agora a nossa próxima carreira. Eu vou subir as 3 correntinhas, que é o primeiro ponto alto, vou no mesmo lugarzinho que nós fechamos, tá? Com ponto baixíssimo e vamos fechar mais um ponto alto. Vou no ponto alto ao lado, vou colocar 2 pontos altos. Vou no ponto alto ao lado, também vou colocar aqui 2 pontos altos. Então, em cima desses 3 pontos altos, meninas, agora nós temos que ficar com 6 pontos altos, tá bom? Assim que fizer os 6 pontos altos, nós vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas. E vamos vir aqui, ó, em cada argolinha que nós temos aqui na base, nós vamos prender com ponto baixo. Prendi com ponto baixo, vou fazer as 3 correntinhas. Prender com ponto baixo, 3 correntinhas. E vou vir aqui no próximo argolinha também, prendendo com ponto baixo. E assim nós vamos ir fazendo, tá? Em toda a volta desta forma.
Pronto, olha, meninas. Vai ficar assim. Em todos onde nós temos essas argolinhas, nós vamos trabalhar desta forma. Assim que fizer, faça as 3 correntinhas. Vem aqui nos 3 pontos altos, vamos fazer 2 pontos altos para cada ponto da base. Então, vou fazer 2 no primeiro, 2 no segundo, e 2 no terceiro. Fiz aqui esses 2 pontos altos, né? Os 6 pontos altos. Vou fazer as 3 correntinhas. Vou vir aqui, ó, novamente, vamos prender com um ponto baixo. Vou fazer as 3 correntinhas. Próximo ponto, olha, fazer prender com ponto baixo, 3 correntinhas. E assim ir fazendo, tá bom? Por toda a nossa volta, vamos trabalhar desta forma. Pronto, olha, meninas, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então, vai ficar desta forma aqui, ó, tá bom? Aqui nós fizemos a mesma repetição e vamos fazer por toda a volta, tá? Do nosso trabalho até chegar aqui no final. Pronto, pessoal, voltei aqui já com a minha volta, tá? Finalizada, já fechei com ponto baixíssimo na terceira correntinha, tá? Contando de baixo para cima. Agora, nós vamos iniciar a nossa próxima volta e a nossa próxima volta vai ser trabalhada da seguinte forma. Eu vou subir aqui as minhas 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Eu vou no mesmo lugarzinho, tá? E vou fazer mais um ponto alto. Então, aqui eu vou ficar com 2 pontos altos no primeiro ponto alto. E um ponto alto no segundo ponto alto. Vou fazer uma correntinha de separação. Vou no próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. E no próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação. Vou para o próximo ponto, vou fazer um ponto alto. E nesse último ponto alto ao lado, vou colocar 2 pontos altos. Então, pessoal, aonde nós temos aqueles 6 pontos altos aqui na base, nós vamos ficar com 3 pontos altos, tá? Nos 2 primeiros. Nos 2 pontos altos do meio, 2 pontos altos e 3 pontos altos nos 2 últimos pontos altos, tá bom? Separados por uma correntinha. Vou iniciar agora fazendo as 3 correntinhas de separação. Vou vir aqui onde nós temos aquelas argolinhas de 3 correntinhas e um ponto baixo. E vou trabalhar o mesmo, tá bom? Vamos fazendo 3 correntinhas. E para cada argolinha de correntinhas, nós vamos colocar, prender com um ponto baixo. Desta forma aqui que vai ficar, tá bom? Vamos agora fazer as 3 correntinhas. Cheguei nos 6 pontos altos. Eu vou no primeiro ponto alto, eu vou colocar 2 pontos altos. No ponto alto ao lado, eu vou fazer apenas um ponto alto. Uma correntinha de separação, vou no próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E uma correntinha de separação. No próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. E no último ponto, vou colocar 2 pontos altos. E vou fazendo 3 correntinhas de separação. Cheguei aqui nas minhas argolinhas de 3 correntinhas. E com ponto baixo, vou colocar um ponto baixo para cada argolinha, fazendo as 3 correntinhas de separação. E esta sequência, meninas, nós vamos seguir por toda a nossa volta, tá bom? Muito fácil de fazer, tá? E bem rápido. Olha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, é nesta sequência aqui, tá bom? Que nós vamos trabalhar por toda a volta. Vocês trabalham de vocês aí, eu vou trabalhar a minha. Quando chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui com a nossa carreira, tá? Já finalizada.
Fechei aqui com ponto baixíssimo, tá? Na terceira correntinha que nós iniciamos. Vamos iniciar agora a nossa próxima volta, subindo as 3 correntinhas. E vamos vir aqui, ó, no mesmo lugarzinho que nós fechamos com ponto baixo, baixíssimo, vamos fazer mais um ponto alto. Vou para o ponto alto ao lado, que é o ponto alto do meio, vou fazer um ponto alto. E no terceiro ponto, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, agora aqui, meninas, aonde nós temos aqueles 3 pontos altos, nós vamos ficar com 5 pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação, vou nesses 2 pontos altos, vamos fazer um ponto alto para cada ponto. Desta forma. Vou fazer uma correntinha de separação, cheguei nos 3 pontos altos. Então, no primeiro ponto, eu vou fazer 2 pontos altos. No segundo ponto alto, apenas um ponto alto. E no terceiro e último ponto, 2 pontos altos. Então, aqui eu fiquei com os meus 5 pontos altos, tá bom? Somente aqui, ó, nesses 2 pontos altos do meio que nós não vamos ter aumento, tá? Vamos agora continuar fazendo as nossas 3 correntinhas. E vamos vir aqui, em cada argolinha, vamos prender com um ponto baixo, fazendo 3 correntinhas de separação. Na próxima argolinha, um ponto baixo, 3 correntinhas. Próxima argolinha, um ponto baixo, 3 correntinhas. E assim vamos ir fazendo. Vai ficando assim, tá bom? Vou agora fazer as minhas 3 correntinhas de separação. Cheguei aqui nos 3 pontos altos. No primeiro ponto, eu vou colocar 2 pontos altos. No próximo ponto alto do meio, apenas um ponto alto. No próximo ponto, 2 pontos altos. Fiquei aqui, então, com 5 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou nesses 2 pontos altos, vou fazer um ponto para cada ponto. Uma correntinha de separação, nos meus 3 pontos altos à frente, vou colocar 2 pontos altos no primeiro, 2 pontos altos, um ponto alto, perdão, no segundo, e 2 pontos altos no terceiro. Então, aqui nós ficamos com os nossos 5 pontos altos, tá bom? Olha, meninas, essa aqui é a sequência que nós vamos ficar por toda a volta, tá bom? São a mesma repetição. Quando chegar aqui onde nós temos essas 3 correntinhas com ponto baixo, vamos trabalhar o mesmo que trabalhamos aqui, tá bom? Se antes de vocês aí querer ficar embabado, diminua aqui essas correntinhas aqui que nós temos na base, tá bom? Então, vou fazer a minha, quando chegar aqui no final, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui, olha, com a minha volta já finalizada, tá? Já fechei com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Agora, nós vamos iniciar aí a nossa próxima volta. E a nossa próxima volta, tá, meninas? Nós vamos aqui subir as 3 correntinhas, que já conta aqui como o nosso primeiro ponto alto. E vamos voltar no mesmo lugar, tá? No mesmo ponto, e vamos fazer mais um ponto alto, ficando com 2. Então, aqui, olha, na base, nós temos esses grupos aqui, né? De 5 pontos altos, né? Agora, nós vamos ficar com 7. Eu fiz 2 no primeiro ponto. No ponto alto à frente, eu vou fazer apenas um. No próximo, também um ponto alto. No próximo, um ponto alto, e nesse ponto alto aqui, eu vou colocar 2 pontos altos. Então, aqui nós ficamos com 7 pontos altos. Eu vou fazer apenas uma correntinha de separação, cheguei nesses 2 pontos altos, eu vou colocar aqui, um ponto para cada ponto. Vou fazer uma correntinha de separação, cheguei aqui nos 5 pontos altos, nós vamos ter o aumento nesse primeiro ponto alto, fazendo 2 pontos altos em cima dele. Nos demais, apenas um ponto alto para cada ponto, até chegar ali no último ponto alto, onde nós vamos ter também um aumento. Cheguei aqui, olha, no último ponto alto, aqui eu vou colocar 2 pontos altos.
Então, vai ficar assim, tá bom? Na nossa volta. Agora, aqui, eu vou fazer as minhas 3 correntinhas de separação. Vou vir aqui, ó, onde nós temos essas 3 correntinhas separadas com ponto baixo. Vou na primeira 3 correntinhas, prender com ponto baixo. Faça 3 correntinhas e para cada argolinha nós vamos repetir o mesmo que nós fizemos nas carreiras anteriores, tá? Vamos ir colocando um ponto alto para cada argolinha. Perdão, um ponto baixo, né? Então, vai ficando assim, tá? Vou fazer agora as 3 correntinhas. Cheguei aqui nos 5 pontos altos, nós vamos ter novamente o aumento no primeiro ponto alto. Nos pontos altos do meio, que nós temos aqui na base, vamos ir colocando apenas um ponto alto. E no último ponto alto, nós vamos colocar aqui 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, vamos repetir esses 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, nesses 5 pontos altos, vamos trabalhar os 7 pontos altos, tendo aumento aqui nesse primeiro ponto alto. Nos pontos altos à frente, vamos ir colocando apenas um ponto alto para cada ponto, até chegar aqui no último ponto alto. Cheguei aqui no último ponto alto, eu vou colocar 2 pontos altos. Pronto, olha, meninas. Essa aqui, que nós fizemos juntos aqui, são a mesma repetição, tá? A partir daqui. Vocês trabalham de vocês aí nessa sequência, quando chegar aqui no finalzinho eu volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui com a minha volta já finalizada. E vamos iniciar agora a nossa próxima volta, tá? Fechei ela com ponto baixíssimo na terceira correntinha, tá? Naquele ponto que nós iniciamos. E agora aqui eu vou subir as minhas 3 correntinhas, que é o nosso primeiro ponto alto da nossa volta. E nesses 7 pontos altos que nós temos aqui na base, nós vamos agora trabalhar um ponto alto para cada ponto. Fazendo aqui os 7 pontos altos. Eu fiz aqui os meus 7 pontos altos, agora eu vou fazer uma correntinha, vou vir nesses 2 pontos altos, agora eu vou ficar com 4. Então, nesse primeiro, eu vou colocar aqui 2 pontos altos. E no segundo, vou colocar 2 pontos altos também. Uma correntinha de separação. Vou vir aqui nos meus 7 pontos altos que nós temos. E vamos fazer os 7 pontos altos. E assim, meninas, vai ser em todos eles, tá? Muito fácil, né, de fazer esse trabalho. Olha, desta forma que vai ficar. Vou agora fazer as 3 correntinhas. Vou vir aqui nessa primeira argolinha de correntinhas, eu vou prender um ponto baixo, 3 correntinhas, na próxima argolinha um ponto baixo, 3 correntinhas e na próxima argolinha um ponto baixo. Vou fazer as 3 correntinhas de separação, cheguei aqui nos 7 pontos altos, nós vamos repetir os 7 pontos altos. Pronto, olha, fiz aqui os meus 7 pontos altos. Agora, eu vou fazer uma correntinha em separação. Vou nesse primeiro ponto alto desses 2 pontos que nós temos. Vou fazer 2 pontos altos no primeiro. No segundo ponto alto, também 2 pontos altos. Vou fazer aqui uma correntinha de separação. Vou aqui nos meus 7 pontos altos e vou fazer aqui esses 7 pontos altos.
Olha, então, esse aqui que nós trabalhamos junto é o mesmo que nós vamos fazer por toda a volta, tá? Aqui são a mesma repetição. Então, vocês seguem nessa sequência, tá? Por toda a volta. Quando chegar aqui, ó, no finalzinho, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui já com minha carreira, tá? Minha volta já pronta, finalizada. E agora, nós vamos iniciar aí a nossa próxima volta. Trabalhando aqui os 7 pontos altos, né? Então, para iniciar, eu vou subir as 7 correntinhas, que já conta como um primeiro ponto alto. E vou aqui, ó, para cada ponto alto que nós temos aqui na base, nós vamos ir fazendo um ponto alto. Então, essa é a repetição, tá? Em todos os 7 pontos altos que nós temos aqui na nossa volta, tá? Nós vamos repetir eles, tá? Vamos fazer sem aumento. Olha, fiz aqui os meus 7 pontos, né? Agora, eu vou fazer 2 correntinhas de separação. Cheguei nesses 4 pontos altos, eu tenho que ficar com 6. Então, eu vou no primeiro ponto alto e vou fazer 2 pontos altos. Então, tenho que ficar com 2 pontos altos. Aqui é um aumento, tá? E o segundo aumento vai ser aqui no último ponto alto. E no ponto alto ao lado, eu vou fazer apenas um ponto alto. E no próximo ao lado, vou fazer um ponto alto. E nesse último ponto alto, eu vou colocar aqui 2 pontos altos. Ficando assim com 6 pontos altos. Vou fazer as 2 correntinhas de separação. Cheguei aqui nos 7 pontos altos. Nós vamos repetir aqui os nossos 7 pontos altos, tá? Como eu falei, os 7 pontos altos vai ser repetidos. Pronto, olha, fiz aqui os 7 pontos altos, vai ficando assim, tá, meninas? Vou agora fazer 1, 2, 3 correntinhas. Cheguei aqui, ó, nessas 2 argolinhas de 3 correntinhas, vou na primeira, vou prender com um ponto baixo, vou fazer as 3 correntinhas, vou na segunda e prender com um ponto baixo. Então, agora aqui, olha, eu vou ficar apenas com uma argolinha de 3 correntinhas. Vou fazer as minhas 3 correntinhas, vou aqui nos 7 pontos altos, vamos repetir os mesmos 7 pontos altos. Pronto, olha, meninas, fiz aqui os meus 7 pontos altos. E assim que fizer os 7 pontos altos, nós vamos fazer 2 correntinhas, tá? Nessa carreira nossa vai ser com 2 correntinhas agora de separação. E vou vir nos 4 pontos altos, nós vamos ficar com 6. Então, vamos ter o aumento aqui nesse primeiro ponto alto. Aí, vamos fazer 2 pontos altos nele, tá? Em cima dele. E vou aqui, nos próximos pontos, vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E nesse último ponto, vou colocar aqui 2 pontos altos. Vou fazer as 2 correntinhas de separação e vou aqui nos meus 7 pontos altos. E vou repetir os meus 7 pontos altos. Pronto, olha, meninas, eu fiz aqui, tá? Eu iniciei já a minha volta. Então, olha, são a mesma repetição. Chegando aqui, olha, nós vamos fazer as 3 correntinhas, fazer aqui essa argolinha aqui, ó, que nós fizemos aqui, nós vamos fazer aqui. Então, segue essa sequência até o final, tá? Chegando aqui, ó, volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui já com a minha volta, tá? Finalizada. E vamos iniciar agora a nossa próxima volta. A nossa próxima volta, pessoal, vai ser trabalhada da seguinte forma. Aqui agora vamos fazer diminuição aqui nesses pontos altos, tá bom? Então, eu vou fazer da seguinte forma para nós fazer a diminuição. Eu vou diminuir aqui, ó, fechando esses 2 primeiros pontos altos juntos e esses 2 últimos pontos altos juntos, tá bom? Então, vai ser em todos os 7, esses grupos de 7 pontos altos, vamos fazer essa diminuição. Então, eu vou subir apenas 2 correntinhas, vou no ponto alto ao lado, vou fazer um ponto e agora eu vou fechar esses 2 pontos juntos. Esses 2 pontos altos fechados juntos, meninos, já fica valendo na próxima volta como um ponto alto, tá bom? E vou no ponto alto à frente fazer um ponto,
no próximo um ponto alto e no próximo um ponto alto. Deixei os dois últimos, nós vamos fechar esses dois pontos juntos. Fechei os dois últimos pontos juntos. Agora aqui, meninas, eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 correntinhas de separação, perdão, 4 correntinhas de separação. Fiz essas 4 correntinhas de separação, nós temos aqui os 6 pontos altos, agora vamos ficar com 8. Então, aqui, ó, vamos ter o aumento nesse primeiro ponto alto, nós vamos fazer aqui 2 pontos altos, e nos demais pontos, nós vamos ir trabalhando um ponto para cada ponto, até chegar ali no último ponto alto, aonde nós vamos ter também o nosso aumento, tá? Cheguei aqui no último ponto, né? Aqui nós vamos fazer 2 pontos altos. Olha aqui, então, olha, fiquei com os 8 pontos altos. Vou fazer as minhas 4 correntinhas de separação. Cheguei no meu 7 pontos altos, né? Então, vamos fazer a diminuição. Eu vou no primeiro ponto, fazer um ponto, mas não vou fechar. Vou para o segundo ponto, fazer meu ponto alto. Agora, eu vou fechar esses 2 pontos juntos. Nos demais pontos, vamos ir fazendo um ponto alto para cada ponto. Cheguei nos 2 últimos, nós vamos fechar esses 2 juntos. Desta forma, tá? Agora aqui, meninas, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir aqui, ó, nessa argolinha que sobrou aqui. Então, nós vamos nela, vamos fazer um ponto alto, tá? Vamos fazer nossas 3 correntinhas. Cheguei aqui nos 7 pontos altos, vamos fazer a diminuição desses 2, olha. Vamos fechar os 2 primeiros juntos. Vou no próximo ponto, apenas um ponto alto. No próximo também um ponto alto. E no próximo um ponto alto. Nos 2 últimos, nós vamos fechar os 2 juntos. Olha, então, vai ficar assim, tá, meninas? Agora, essa nossa volta, tá bom? Vou fazer agora aqui 4 correntinhas de separação. Cheguei aqui nos 6 pontos altos, agora nós vamos ficar com 8. Então, eu vou ter um aumento nesse primeiro ponto, fazendo 2 pontos altos em cima de um ponto alto. Nos demais, eu vou ir fazendo apenas um ponto alto para cada ponto, até chegar lá no nosso último ponto alto. Cheguei aqui no último ponto, nós vamos ter o aumento. Vou fazer as minhas 4 correntinhas de separação. Cheguei no meu 7 pontos, vamos fazer o mesmo aumento, ou diminuição que nós fizemos aqui, tá? Cheguei nos 2 últimos, vamos fechar esses 2 juntos. Vou fazer minhas 3 correntinhas. Olha, chegando aqui, aonde nós tem essa argolinha de 3 correntinhas, aqui eu vou fazer um ponto alto, tá bom? Fazendo as 3 correntinhas e chegando aqui nos 7 pontos altos, fazendo os nossos diminuição no primeiro ponto alto, tá bom? Olha, meninas, então é assim, tá? Que nós vamos ir fazendo a nossa carreira. Vocês trabalham nessa sequência, a partir daqui são a mesma repetição por toda a volta, tá bom? Eu vou voltar quando estiver aqui, ó, no finalzinho com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui com a minha volta, tá? Finalizada. Deixei pra fechar aqui junto com vocês, tá bom? Então, vamos fechar aqui a nossa volta. Naqueles 2 pontos altos que fechamos juntos, vamos vir bem aqui, ó, em cima, pegando, tá em cima dos 2. E nós vamos aqui fechar com ponto baixíssimo. Fechei aqui com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos seguir também a mesma sequência, tá? De fazendo diminuição.
Então, eu vou subir 2 correntinhas e vou para o ponto alto ao lado, vou fazer um ponto alto e vou fechar esses 2 pontos juntos. Eu vou no ponto à frente, um ponto alto, e no ponto alto um ponto, porém não vou fechar, e vou no próximo ponto. Olha, pegando em cima daqueles 2 pontos que fechamos juntos, vou fazer um ponto, agora eu vou fechar os 2 juntos. Assim que fazer, tá? Nós vamos fazer agora 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou vir aqui, ó, nessas 4 correntinhas e aqui eu vou prender com um ponto baixo. Vamos fazer 4 correntinhas novamente. Cheguei aqui naqueles 8 pontos altos. Então, aqui nós vamos fazer os nossos 8 pontos altos, tá? Nós não vamos ter aumento aqui. Vamos fazer um ponto para cada ponto. Pronto, olha, eu fiz aqui os meus 8 pontos altos. Vamos fazer agora as 4 correntinhas. Vamos prender com um ponto baixo nessas 4 correntinhas. E vamos fazer mais 4 correntinhas. Vamos vir aqui, ó, nesses pontos altos, vamos trabalhar o mesmo que trabalhamos aqui, fazendo a diminuição. Vou em cima desses 2 pontos que fechamos juntos, fazer um ponto alto, porém não vou fechar. Vou para o ponto alto ao lado, vou fazer um ponto, agora eu vou fechar esses 2 pontos juntos. No ponto ao lado, vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto, porém não vou fechar. Vou vir nesses 2 pontos que fechamos juntos, pegando em cima dos 2, fazendo um ponto. Agora, eu vou fechar esses 2 pontos juntos. Então, aqui, segui com a minha diminuição. Vou fazer minhas 4 correntinhas, tá? E vou aqui, ó. Nessas 3 correntinhas, vou prender com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Pulo esse ponto alto e nas 4 correntinhas, vou prender com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Cheguei aqui nos meus pontos baixos, nos meus pontos altos. Eu vou em cima desses 2 pontos que fechamos juntos, fazer um ponto, porém não vou fechar. Vou no próximo ponto fazer um ponto. Agora eu vou fechar esses 2 juntos. Esse daqui, meninas, já é o mesmo que fizemos aqui, tá? Já estamos na repetição. E no próximo ponto, um ponto alto. Nos 2 últimos, vou fazer os 2 pontos fechados juntos. Vou fazer aqui 4 correntinhas, vou vir nessas 4 correntinhas que temos na base, prender com ponto baixo, vou fazer minhas 4 correntinhas, cheguei nos meus 8 pontos altos, vamos repetir o mesmo 8 pontos altos. Eu fiz aqui, ó, meus 8 pontos altos, já fiz minhas 4 correntinhas de separação, vou nessas 4 correntinhas, prender com um ponto baixo, fazer novamente 4 correntinhas. Cheguei aqui, olha, vou nesse primeiro ponto, vamos fazer um ponto alto, não vou fechar. No próximo ponto, um ponto alto, não vou fechar. E agora, fechando esses 2 pontos juntos. No ponto alto ao lado, um ponto alto. No próximo, fazer um ponto alto, não vou fechar. E vou em cima desses 2 pontos que fechamos juntos, fazer um ponto e agora fechar esses 2 juntos. Olha, meninas, então, é esta sequência aqui, tá bom? Que nós vamos trabalhar por toda a nossa volta. Vocês trabalham seguindo essa sequência. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, eu voltei aqui com a minha volta, tá? E deixei aqui para finalizar junto com vocês. Eu vou finalizar aqui a minha volta, tá? Naqueles 2 pontos que fechamos juntos, eu vou aqui pegando em cima dos 2 e fechando aqui com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos iniciar nossa próxima carreira. Eu vou subir 2 correntinhas e agora eu vou fechar aqui, ó. Vou no ponto alto à frente, vou fazer um ponto alto, não vou fechar. Naqueles 2 pontos que fechamos juntos, vou em cima deles fazer um ponto e agora eu vou fechar esses 3 pontos juntos. Aqui, tá, meninas? Nós já estamos fechando aquele motivo aqui, ó, aquele desenho, tá?
Agora aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas agora, tá, meninas? Não vai ser mais com 4. Em todas as, aqui ó, intervalos de correntinhas, agora nós vamos trabalhar com 5 correntinhas. Vou vir nesse intervalo de correntinhas, vou prender com um ponto baixo. Fiz as 5 correntinhas, no próximo intervalo eu vou prender com um ponto baixo. 5 correntinhas. Cheguei nos 8 pontos altos. Então, eu vou aqui, ó, fechar esses 2 primeiros juntos. Então, aqui eu fechei. Vou no próximo fazer um ponto alto. E nesses 2 pontos altos do meio, eu vou fechar juntos também, tá? Então, aqui, ó, vamos lá. Fechei junto. Vou no próximo ponto fazer um ponto alto e nesses 2 últimos também vou fechar juntos, tá? Fechei juntos aqui esses pontos altos. Vou aqui fazer as minhas 5 correntinhas. Vou nessa 4 correntinhas prender com um ponto baixo. 5 correntinhas. Nas próximas correntinhas aqui eu prender com um ponto baixo. 5 correntinhas. Cheguei aqui nos pontos altos, agora aqui, ó. No primeiro ponto, fazer um ponto alto, não vou fechar. No próximo ponto alto, não vou fechar. No próximo ponto alto, não vou fechar. Agora, eu vou fechar esses 3 pontos juntos. Olha, então, vai ficando assim, tá, meninas? Onde nós temos, tá, aqueles desenho, tá? Que nós vem aqui fechando com os pontos altos, tá bom? Cheguei aqui, nós vamos novamente fazer as 5 correntinhas. Vou nessas correntinhas, vou prender com um ponto baixo. 5 correntinhas. Na próxima, prender com um ponto baixo. Olha, sempre no cordão de correntinhas que nós vamos prender com ponto baixo, tá? Vou aqui agora fazer a diminuição, olha. Vamos fechar esses 3 pontos altos juntos. Eu falo 3 pontos altos, porque como eu falei pra vocês, tá? Sempre aqui, ó, nesses 2 pontos que nós fechamos juntos, nós colocamos apenas um em cima dos 2, tá? Então, aqui eu fiquei com 3 pontos altos. Agora, fazer as 5 correntinhas e ir prendendo, olha. Para cada intervalo de correntinhas que nós temos na base, nós vamos prender com ponto baixo. Cheguei aqui naqueles 8 pontos altos, meninas, olha, eu vou fazer novamente aqui com vocês. Eu vou nos 2 primeiros pontos altos e vou fechar esses 2 juntos, tá? Vou no ponto alto ao lado e vou fazer um ponto alto. Vou nesses 2 próximos pontos altos aqui do meio e vamos fechar esses 2 juntos também. No próximo ponto alto ao lado, um ponto alto. E nos 2 últimos, vou fechar aqui esses 2 juntos aqui, ó, tá bom? Fazer as 5 correntinhas. Vamos aqui nas argolinhas de correntinhas e prendendo com um ponto baixo. Então, meninas, é muito fácil, tá? De fazer, tá? Sempre seguindo essa sequência aqui, ó, que nós estamos fazendo, tá bom? A gente vai fazendo, se a de vocês aí, às vezes, precisar estar fazendo com menos correntinha, tá bom? Pode estar fazendo, não tem problema algum, tá? Pode continuar aí fazendo com 4. Então, meninas, olha, é assim, tá? Essa é a sequência que nós vamos trabalhar por toda a nossa carreira, tá? Vocês trabalham de vocês aí, eu vou trabalhar a minha aqui. Quando chegar no final da nossa volta, tá? Eu volto aqui com vocês para nós continuar o nosso trabalho. Olha, tá vendo? Aqui fizemos essa sequência e a partir daqui é a mesma repetição, tá bom? Então, vou fazer a minha quando chegar bem aqui, ó. No final da nossa volta, eu volto pra você. Pessoal, voltei aqui já com a minha volta, tá? Finalizada. Deixei pra fechar aqui junto com vocês, tá? Nós vamos fechar aqui, ó,
bem em cima, onde nós temos aqueles 3 pontos altos fechados juntos, nós vamos aqui fechar com ponto baixíssimo. Fechei aqui com ponto baixíssimo, agora eu vou iniciar a minha próxima, tá? Volta, caminhando aqui com ponto baixíssimo, pegando dentro da correntinha, até chegar aqui no meio, tá? Dessas 5 correntinhas. Cheguei aqui no meio, vou pegar aqui por baixo, tá? Puxar o meu fio e fazer um ponto baixo. Feito esse ponto baixo, eu vou fazer novamente aqui 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou nessas 5 correntinhas, vou prender com um ponto baixo. Novamente, 5 correntinhas. Vou nessa corrente, essas 5 correntinhas e prender com um ponto baixo. Vou fazer novamente 5 correntinhas. Cheguei aqui nesses pontos altos. Eu vou nesse primeiro que nós fizemos, nesses dois aqui, ó, primeiro que fechamos juntos, vou fazer um ponto alto. Vou no próximo ponto ao lado, fazer também um ponto alto e vou fechar esses 2 pontos juntos. Vou em cima desses 2 pontos altos aqui, ó, que fechamos juntos. E vou fazer aqui um ponto alto. Vou nos 2 últimos pontos aqui, ó. Vou fazer um ponto alto e vou em cima desses 2 que fechamos juntos, fazer um ponto alto e vou fechar esses 2 juntos. Então, vai ficar dessa forma aqui, tá bom? Vou novamente fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou nessas 5 correntinhas e prendendo com ponto baixo. Então, vai ser assim, ó, tá? Vamos ir fazendo 5 correntinhas para cada intervalo de correntinhas. Vamos prender com um ponto baixo. Olha, onde nós temos aqui, ó, esses 3 pontos altos fechados juntos, nós vamos pular ele e vamos aqui, ó, nessas 4 correntinhas e prender com um ponto baixo. Fazer as 5 correntinhas, vamos na próxima correntinha e prender com ponto baixo. E assim nós vamos ir fazendo, tá? Essa nossa carreira vai ser trabalhada desta forma, tá bom? Os 3 pontos altos fechados juntos, eu vou pular, vou nessas 5 correntinhas, prender com ponto baixo. E agora, vamos ir prendendo com ponto baixo para cada cordãozinho, ó, nessas argolinhas de correntinhas. Cheguei aqui, tá? Vou fazer as minhas 5 correntinhas. Vou vir aqui, ó, nesses 2 pontos altos fechamos juntos. Fazer um ponto alto, não vou fechar, vou no próximo ao lado fazer um ponto alto, fechar esses 2 juntos. Vou em cima desse ponto alto, ó, que é os 2 que fechamos juntos, vou em cima deles, vou fazer um ponto alto. E vou no próximo ao lado fazer um ponto alto, não vou fechar, vou nesses 2 que fechamos juntos, tá? Fazer um ponto alto e agora fechar esses 2 juntos. 5 correntinhas. No próximo correntinhas, prender com ponto baixo. Então, meninas, olha, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vai ser trabalhado desta forma aqui, tá? A nossa carreira toda. Trabalha nessa sequência, tá? Até chegar aqui, ó, aonde iniciamos com aqueles correntinhas, tá? Fizemos ponto baixo e as correntinhas. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês pra nós fechar aí a nossa volta. Pronto, pessoal, voltei aqui com a minha volta já finalizada. Deixei pra fechar aqui junto com vocês, tá? Então, nós vamos aqui, ó, naquele ponto baixo que nós fizemos. E vamos aqui fechar com ponto baixíssimo. Se vocês aí estiverem fazendo com 4 correntinhas, tá? Não vai ser a mesma, tá? Os mesmos pontos. Porém, somente as correntinhas que são menores, né? Então, vocês fecham, depois caminha com ponto baixíssimo. Como o meu é com 5 correntinhas, eu vou caminhar até
a terceira correntinha, pegando aqui, ó, com ponto baixíssimo, tá? Dentro da correntinha. Cheguei aqui, ó, na terceira correntinha. Aqui eu vou pegar por baixo e fazer o meu ponto baixo, já para iniciar aí a nossa próxima carreira. Eu vou agora fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou na próxima correntinha, vou prender com ponto baixo e vamos seguindo a mesma sequência, tá? Fazendo 5 correntinhas e vamos prender com ponto baixo. Prendi com ponto baixo, cheguei aqui, ó, onde nós estamos fechando, né, aqueles ponto alto. Eu vou fazer as minhas 5 correntinhas. Aqui, ó, vou esses 2 pontos altos que fechamos juntos, vou fazer um ponto alto, não vou fechar. Vou no ponto alto do meio, fazer um ponto alto, não vou fechar. Cheguei aqui naqueles 2 últimos pontos altos fechados juntos, fazer um ponto alto. Então, agora eu vou fechar esses 3 pontos altos juntos, tá bom? Depois que fechar, faça as 5 correntinhas e vem aqui, ó, nas 5 correntinhas e vamos ir prendendo com ponto baixo. E fazendo 5 correntinhas de separação. Então, vou ir fazendo desta forma até chegar aqui, ó. Chegando aqui, meninas, tá? Nós vamos trabalhar o mesmo que trabalhamos aqui, tá bom? Pronto, meninas, cheguei aqui onde nós temos aqueles pontos altos, né? Que nós estamos fechando. Eu vou em cima do primeiro ponto, tá? Fazer um ponto alto. No próximo ponto ao lado, um ponto alto. E no próximo ponto, fazer um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com os 3 pontos altos. Agora, eu vou fechar esses 3 pontos altos juntos. Fazer novamente aqui as 5 correntinhas. E vou prender com ponto baixo naquelas 5 correntinhas. Aqui eu fiz minhas 5 correntinhas, próximo, argola de correntinhas, vamos prender com ponto baixo. E assim, meninas, nós vamos seguindo até chegar aqui, ó, no finalzinho, tá? Chegando aqui, eu volto com vocês para nós fechar juntos e iniciar aí a nossa próxima volta. Pronto, pessoal, voltei aqui com a minha volta, tá? Deixei para fechar aqui junto com vocês, tá? E toda a nossa volta ficou dessa forma aqui, tá, meninas? Que vocês estão vendo. Então, vamos lá. Vamos fechar com ponto baixíssimo aqui naquele ponto baixo que nós fizemos. Então, vamos fechar com ponto baixíssimo aqui. Eu vou caminhar com ponto baixíssimo, pegando dentro das correntinhas, até chegar aqui, ó, na terceira correntinha. Já para nós iniciar a nossa próxima carreira. Cheguei na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Agora, pegar aqui por baixo, fazer meu ponto baixo. Agora, meninas, tá? Essa nossa carreira, essa nossa volta, tá? Eu vou trabalhar agora com 4 correntinhas, tá bom? Então, vai ser trabalhado todos em 4 correntinhas com ponto baixo, seguindo essa sequência aqui, ó, dessa forma aqui, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Vou nessa próxima, argola de correntinha, ponto baixo. 4 correntinhas. Nessas correntinhas, um ponto baixo. 4 correntinhas. Pula aqueles 3 pontos que fechamos juntos nessas correntinhas, fazer com um ponto baixo. 4 correntinhas. Prender com ponto baixo. 4 correntinhas. Prender com ponto baixo. Olha, desta forma aqui, tá, meninas? Que nós vamos trabalhar agora essa nossa carreira. Não vou continuar fazendo mais com vocês, porque, olha, é essa sequência, tá? Fazendo ponto baixo, onde nós temos aqueles 3 pontos altos fechados juntos, que são esse aqui, tá? Vamos prender com ponto baixo nas correntinhas e pula esses 3 pontos altos fechados juntos e prende com ponto baixo aqui, ok? Então, trabalha assim, menina, por toda essa nossa volta, tá bom? Chegando aqui, ó,
eu volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui com a minha volta, tá? Deixei aqui pra finalizar junto com vocês. Então, nós vamos finalizar aqui, ó, com ponto baixíssimo, naquele ponto baixo, tá? Que nós iniciamos. Ponto baixo, eu fechei com ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar aqui na segunda correntinha, tá? Então, eu vou aqui, ó, pra primeira correntinha, pegando dentro dela com ponto baixíssimo. Cheguei aqui na segunda correntinha. Vou fazer também um ponto baixíssimo. Vou pegar por baixo e fazer meu ponto baixo. Então, agora, nós vamos fazer as 4 correntinhas e prendendo com ponto baixo da mesma forma, tá? Que nós vim fazendo aqui. Então, para cada correntinhas aqui, nós vamos fazer ponto baixo, tá? Porém, aqui, meninas, olha, fiz com ponto baixo, né? Cheguei aqui, olha, na direção, vê aqui, ó. Repare o desenho, né? Esse desenho aqui que nós temos. Eu vou nesse do meio, olha, tem essa argola, né? Aqui, eu iniciei, né, com ponto baixo. E não vou fazer nenhuma correntinha, já vou laçar a linha na agulha e vou nessa argola de correntinhas. Aqui, eu vou fazer um ponto alto, 3 correntinhas. Vou aqui fazer um picô. Novamente, vou fazer um ponto alto, 3 correntinhas. Vou fazer aqui um picô. Um ponto alto, 3 correntinhas e um picô. Um ponto alto, aqui já vai pro nosso 4º ponto alto, 3 correntinhas, um picô. Vou fazer meu 5º ponto alto, 3 correntinhas e um picô. Um ponto alto. Feito esse ponto alto, nós vamos vir nessa primeira argolinha, direto, prender com um ponto baixo. Então, vai ficar assim, tá bom? Nessa direção aqui, ó. Tá bom? E a partir de agora, tá? Nós vamos ir fazendo 3 correntinhas. Eu vou aqui, prender com ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, novamente, na argolinha, prende com ponto baixo. 3 correntinhas. Prender com ponto baixo. 3 correntinhas, prende com ponto baixo. E assim fazendo, tá? Se a de vocês precisar estar aumentando, tá? Essas correntinhas, pode estar aumentando. Se precisar estar diminuindo, diminua as correntinhas, tá bom? E vamos ir fazendo esta sequência até chegar aqui, ó. Tá bom? Nesse outro motivo aqui, nesse outro desenho. Vamos lá. Meninas, esse centro de mesa, ele é muito lindo, tá? Depois de finalizado, ele fica maravilhoso. Olha, cheguei aqui na mesma direção daquele desenho, olha, tá vendo? Esses são os 2 desenhos. Fiquei aqui, ó, na mesma direção, desse do meio. Então, aqui nós vamos repetir o mesmo que eu fiz aqui, ok? Então, vamos lá. Fazer um ponto alto, 3 correntinhas. E faça um picô. Meninas, então vocês façam de vocês aí, tá? Que é o mesmo que fizemos aqui, tá? Essas 6 pontos altos. E já eu volto aqui com vocês quando eu terminar. Pronto, meninas, fiz aqui os meus 6 pontos altos, tá? Eu vou nessa primeira argolinha aqui, de correntinhas, prender com um ponto baixo. E repetir, tá? As 3 correntinhas,
para cada argolinha de correntinhas, um ponto baixo. Então, eu vou fazendo assim por toda essa nossa volta, tá bom? Vocês trabalham de vocês aí também nessa sequência, ok? Quando chegar aqui, ó, eu volto com vocês, tá? Nesse ponto baixo, eu volto com vocês para nós, tá? Finalizar juntos. Pronto, pessoal, voltei aqui com a minha última volta pronta, né? E agora eu vou arrematar, tá? Com ponto baixíssimo aqui naquela terceira, perdão, naquele ponto baixo que nós fizemos daquelas correntinhas, né? Então, vou com ponto baixíssimo, vou fazer 2 correntinhas, aqui eu já cortei o meu fio, tá? Dá uma puxada nessas 2 correntinhas. E agora, meninas, só arrematar aqui, escondendo pro lado avesso, tá? Essa linha, essa ponta de linha aqui, tá bom? E aqui está o nosso trabalho finalizado, tá bom? Eu espero aí que vocês tenham gostado, tá, meninas? Ele é muito lindo, super fácil de fazer, tá? Eu vou arrumar ele certinho aqui, tá? Em cima da mesa e eu já mostro pra vocês como ficou. Pronto, olha, meninas, aqui está, tá? Coloquei aqui na mesa. Olha como que lindo que fica. E eu espero aí que vocês gostem, tá, meninas? Se gostar, já deixe seu comentário aí, tá? Compartilhe. E olha que lindo que ele fica, depois de finalizado. Então, era isso, meninas. Eu vou ficando por aqui com mais uma videoaula. E até o nosso próximo vídeo, se Deus nos permitir. Fiquem todos com Deus.